essa história me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque, como eu disse, o objetivo do Gonê, segundo a minha apuração, era deixar essa denúncia mais enxuta, né? Focar realmente no golpe de Estado. Agora, será que isso pode ser utilizado pela defesa de alguma forma no julgamento agora? Antes de entrar nisso, eu quero mostrar para vocês uma publicação na Rede X que acabou de ser feita pelo advogado de Jair Bolsonaro, o Dr. Paulo Cunha Bueno, um dos advogados de Bolsonaro, exatamente sobre o assunto. Acabo de ser informado que o ministro Alexandre de Moraes proferiu despacho acolhendo o parecer apresentado ontem pela PGR, determinando o arquivamento da investigação que apurava a suposta falsificação de cartões vacinais do presidente Bolsonaro. A despeito do acerto do parecer e do inevitável acolhimento pelo ministro relator, está-se a ver que a referida investigação, vazia de qualquer elemento, ainda que mínimo, como vinha se afirmando, prestou-se só e somente como ambiente para a malsinada e mentirosa colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Fundamentos concretos para a investigação que culminou com o insólito indiciamento do presidente Bolsonaro. É bem de se ver, nunca houve. Carla, a gente pode prestar atenção que o Gonê arquiva para Bolsonaro, mas não arquiva para Moraes, perdão. Arquiva para Bolsonaro, mas não arquiva para Mauro Cid. O que a defesa está argumentando ali? Foi após essa operação da carteira de vacinação que Mauro Cid foi preso. E foi ali que ele passou vários dias preso, não me lembro agora a quantidade de tempo, mas foi bastante, e que ele decide fazer a colaboração premiada. E eu estava aqui apurando exatamente, perguntando para o Dr. Paulo Cunha Bueno, que ainda não me respondeu, mas diante desse tweet dele, se a defesa está planejando utilizar esse arquivamento como mais um elemento para tentar derrubar a delação de Mauro Cid. Então, Raquel, eu falei com o Cunha Bueno e com o Vilardi mais cedo, inclusive, na verdade, sobre primeiro esse pedido da PGR, né? E agora ele atualizando, eu estava falando também aqui, sobre o arquivamento do Moraes. Ele esperava que fosse arquivado justamente porque cabe à PGR, né, essa questão da ação do curso da ação. Então, se a PGR se manifesta pelo arquivamento, a praxe, digamos assim, é o Judiciário, o STF, concordar com isso, né? Mas existia aí a possibilidade de Moraes eventualmente não concordar. Bom, concorda e arquiva esse caso. O que me disse o Paulo Cunha Bueno mais cedo? Que eles ainda iam sentar para analisar o impacto dessa medida, né? E pensar o que eles iam fazer. Mas tem aí algumas questões. Primeiro, uma das coisas que eles acham, eles acreditam que o mesmo caminho pode e deveria ser seguido na questão do inquérito das joias, que eles dizem que também ali não há como culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, eles acham que o caminho, com o Gonê seguindo esse caminho das vacinas, a esperança, a crença da defesa do Bolsonaro é que seguirá assim também nessa questão dos presentes e das joias, né? Que já teve parecer do TCU, enfim, eles argumentam isso. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o que eles pretendem fazer? Eles já tentaram fazer isso no julgamento dessa semana na primeira turma, que eles apresentaram ali alguns recursos para tentar defender o Bolsonaro, e eles falam de pesca probatória, né? Que é o quê? Usaram a delação do Cid e essa investigação das vacinas para tentar culpar o Bolsonaro e tentar colher provas. Agora, com essa questão arquivada, eles podem tentar fazer de novo esse pedido. Mas o que me disseram? O doutor Vilardi me disse que ainda não tem nada decidido, ele só disse isso. O Paulo Bueno disse, a gente vai sentar e vai analisar as possibilidades. Eles podem pedir isso, mas a primeira turma já tinha decidido não aceitar esse argumento, né? Eles rejeitaram todos os argumentos que foram apresentados pela defesa. A questão do plenário, a questão da delação do Cid. Aí você me pergunta, bom, tem como isso mudar? Evidentemente pode ter, né? Eles vão ainda... A gente lembra que essa fase do que aconteceu no julgamento essa semana foi só a aceitação da denúncia, né? Ainda vai ter a parte processual mesmo, o andamento processual, em que as defesas vão fazer que os advogados do Bolsonaro vão fazer a defesa preliminar, vão tentar mostrar o lado deles das provas. Mas, eles vão ter... então, Carla, mas o que me dá dúvida
E até queria discutir isso com você, porque eles rejeitaram o argumento de que foi feito pesca probatória em algum momento, mas Fux, Carmen e Zanin deixaram em aberto a questão da delação em si. E aí, quando eles forem voltar durante o julgamento na questão da delação, isso pode ser um argumento, não te parece? Pelo tweet dele, parece que ele vai utilizar. Não, eu acredito que será um argumento. Eles vão tentar o máximo que eles puderem o tempo todo em relação à delação do Cid. A delação do Cid é central para a defesa do Bolsonaro, né? Eles questionarem essa. Até porque no das vacinas, o Sakamoto estava lembrando aí toda por que tem a ligação com o Bolsonaro. O Cid diz que foi por ordem do Bolsonaro que ele falsificou a carteira de vacinação. Então, mas o Bolsonaro não se vacinou. Mas o relator está dizendo que foi o presidente, ele era ajudante de ordens. No mesmo caso ali da joias também. Então, assim, eles vão tentar. Aí agora que arquiva esse da vacina, fala, olha lá, você está arquivando, dizendo que o presidente não teve culpa nesse, e foi daí que vocês prenderam e fizeram a delação do Cid. Mas pode ter, e aí pode ter uma outra coisa, que eu estava conversando com uma outra fonte aqui que falou, a delação do Cid, ela vai ser de fato avaliada e pode ser, inclusive, descartada lá no final, mesmo depois de uma condenação, que isso não vai interferir necessariamente no processo, entendeu? Segundo uma fonte que estava conversando comigo, um advogado. Mas os advogados do Bolsonaro, com certeza, vão continuar batendo nessa tecla. E eu acho que, me parece que esse arquivamento de hoje favorece eles nesse sentido, entendeu? A reação deles é positiva, eles celebraram esse arquivamento porque eles acreditam que com isso eles têm um pouquinho mais de chance, como você falou. Teve sinalização de outros dois ministros, né? Que é o Zanin e a Carmen. Muita gente aposta aí, tem apostado, eu tenho conversado, de ter alguma divergência, porque as divergências na turma, para eventualmente, por exemplo, levar para o plenário, são 3-2. Se conseguir mais um voto com o FUI, de repente já segue uma coisa ou outra. Eles vão apostar nisso, Raquel. E aí é isso que eu reforço. A gente acha que o jogo está totalmente jogado, mas está só começando, né? Foi aceita a denúncia e ainda tem uma série de testemunhas para serem ouvidas, os próprios réus serão ouvidos. Então a gente ainda vai ter muito, pode ter a variação. E a delação do Cid, com certeza, é um ponto crucial de tudo isso. Vamos Só ver para como é que. acrescentar a minha opinião também nisso, Claro, Léo, por favor. com relação à questão do Supremo, eu estava falando do Supremo, o pessoal também, concordo com o que a Carla falou, o pessoal está rediscutindo a questão da delação, tem muitos ministros que querem discutir, só que, na verdade, mais para o lado do Cid perder o benefício do que a delação ir para o vinagre. Eu falei com uma pessoa lá dentro, lá da, enfim, que falou: olha, a delação não vai cair, mas nem por um decreto vai cair. A chance da delação cair é a mesma do camelo passar pelo buraco da agulha. Agora, a chance do Cid perder alguns dos benefícios é muito grande, né? A crítica é muito do vai e vem, é que bem pelo contrário, né? É de que o Moraes teria sido leniente no sentido, tipo, manteve o benefício do Cid diante de tudo que aconteceu, né? Agora, muitos ministros ficaram extremamente irritados, na verdade, com o comportamento do Cid. Agora, a chance de que a delação caia e isso atrapalhe o julgamento, eu diria que hoje ela não existe, né? O que existe, na verdade, é claro, abre uma linha para os advogados poderem defender o cliente, questionar aqui. Só que eu também falei estava falando agora aqui numa lista de professores de direito, né? Que eu faço parte, me enfiaram lá um tempo atrás. E o pessoal falou: mas já a investigação aconteceu, encontraram a prova, né? Eles vão ter que provar de que o negócio foi à toa, toda a investigação da cartão de vacina foi à toa só para garantir, e isso eles não vão conseguir provar, porque houve uma investigação de cartão de vacina, houve um indiciamento por conta da Polícia Federal. A única coisa, não foi uma brincadeira, o que aconteceu é que depois Paulo Gonet falou: não tem prova suficiente para atacar. Mas aquilo que foi obtido lá não deixa de ser prova. Inclusive, a mesma coisa vale para qualquer outro crime. Se isso valer para Bolsonaro, qualquer outro crime, quando você vai pegar organização criminosa, quando você vai pegar um PCC da vida, um comando vermelho, que você investiga aqui, obtém prova que vai obter lá, o pessoal vai falar: não, mas aqui acabou não punindo o meu cliente, que acabou a informação usando lá. Mas isso é feito, né? Os juízes vão ter que julgar. No caso, não há, pelo que eu estou entendendo e que eu estou analisando, não há nenhum indicativo de nenhum juiz envolvido no caso
interessado em desconsiderar o que foi encontrado, tem interesse em desconsiderar o delator. Então, Léo, eu tenho exatamente essas. Só um minutinho, Carlinha. Eu tenho exatamente essa percepção sua, porque o contrato de delação ele permite isso. Você retira os benefícios do delator, mas você mantém o que ele entregou. E aí eu questionei a defesa de Bolsonaro sobre isso, né? Conversando ali com os advogados. Eu falei, olha, mas ele pode muito bem perder os benefícios e a delação ser mantida de pé. E o que eles argumentaram para mim foi o seguinte: eles falam, mas a delação do Cid é diferente de outros tipos de delações porque ele não entregou muita coisa. Ele não entregou muita prova, documento, pendrive, esse tipo de coisa. Muito do que ele entrega é a palavra dele. E aí o que eles contam, pelo menos politicamente, é que se a delação cai, a credibilidade dele fica muito questionada. Então Mas tem aí uma questão política e jurídica ali envolvida. A Carla me mas pediu a aí teria palavra. que ver. Desculpa, perdão. É só a aposta deles, como que eles enxergam a questão. Claro. Carla. Não, só porque assim, eles falam isso, mas eles também falam que eles mesmos não tiveram acesso a tudo, né? Porque, além do que, o Cid entregou material, sim. Ele entregou os celulares, né? Tem a ampla troca de milhões de mensagens do celular do Cid, e a própria defesa diz que não teve acesso a tudo, e o ministro Flávio Dino coloca ali que há momentos processuais para que eles tenham também acesso a tudo. Então, eu acho que é arriscado a defesa apostar nisso. Eu só queria complementar do que o Saka estava falando, sobre esse grupo de advogados que ele falou sobre isso, sobre essa questão das provas de pesca probatória ou não. O próprio Moraes falou sobre isso, né, rebatendo esse argumento, e aí ele disse que, assim, tá bom, numa investigação séria, acompanhada pelo Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário, a polícia vai lá, encontra outros crimes. Vai fazer o quê? Vai ignorar os outros crimes? Então, o Moraes, apesar de ter arquivado agora das vacinas, ele já indica que ele acredita que não houve pesca probatória, houve apenas a obtenção de provas de um outro crime que não pode ser ignorado. É isso que Moraes já falou que pensa sobre isso, entendeu? Ele falou no julgamento. Então, eu acho que o entendimento foi esse. Mas vai fazer parte da defesa do Bolsonaro tentar, evidentemente. Léo, quer Assim, fechar esse assunto rapidinho, que a Letícia Cajado já está esperando a gente. Concordo com tudo que a Carla colocou. Só para colocar, porque o que, por outro lado, a Polícia Federal frisa é que nenhum fato importante, relevante, ficou só no gogó do Cid. Todo mundo, eles conseguiram, por exemplo, o Cid fala dos comandantes militares, e aí o que acontece? Vai-se ao depoimento do Freire Gomes e do Batista Júnior, né, para convidar. Falam de alguma coisa, busca depois informação nas trocas de mensagens de celulares. Ele fala da minuta golpista, depois obtém-se essa minuta golpista através de outras fontes do celular dele, mas também de outras fontes, né, de outras pessoas envolvidas. Então, o que a Polícia Federal fala é que não está calcado, a questão mais importante que incrimina os envolvidos, né, ele está calcado também. A delação foi fundamental, mas depois nada ficou exatamente na delação. E só para terminar, por que é importante isso? Porque se a delação do Mauro Cid fosse o suficiente para levar ao indiciamento e à denúncia de alguém, Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro teriam sido indiciados e denunciados, porque eles estavam na delação do Mauro Cid. Mauro Cid falou que ambos ficavam pressionando pelo um golpe de Estado mais até do que outras pessoas que estão denunciadas. Só que o que a polícia fala é que não encontrou provas que embasassem a declaração do Cid.